Reggae music, ou só reggae para os íntimos, é um gênero musical com alta aceitação no Brasil. Diversas bandas nesse estilo se consagraram como verdadeiros ícones do mercado fonográfico. O ritmo jamaicano foi bastante difundido na Bahia, criando seu próprio subgênero, o reggae resistência. Vamos compreender um pouco dessa conexão Bahia-Jamaica? Fica no vídeo até o final que a gente faz essa viagem junto. Olá a todos, sou o professor Caliel Alves. Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês de um tema que eu gosto muito, que é a história do reggae. E eu vou falar um pouco do surgimento desse gênero musical e também da sua inserção no estado da Bahia. Vou citar aqui algumas bandas. Inclusive eu já quero que vocês deixem aí nos comentários qual é a sua música preferida de reggae. A Jamaica é uma ilha do Caribe. Antiga colônia espanhola, ela passou para o domínio inglês no século XVII. A ilha possuía inúmeros povos indígenas, dentre eles os Taino. Esses povos nativos foram incorporados ao sistema de plantation, com foco na cana-de-açúcar para a produção de açúcar e melaço. A independência da Jamaica só ocorreu em 2 de agosto de 1962. Na década de sua emancipação, a Jamaica vivia uma grande mudança sociocultural. Ocorreu a formação de vários grupos musicais, tanto big band de jazz e ska. A contraparte dessa conjuntura foi a desigualdade social, herança do colonialismo, e a violência urbana. Nesse contexto, os músicos jamaicanos usaram da criatividade e criaram sound systems. O som ambulante dos sound systems permitia a circularidade da música afro-jamaicana. Os engenheiros de som acrescentavam efeito nas músicas ao vivo, alteravam a ordem dos instrumentos, os cantores, os denominados toasters, que do inglês pode ser traduzido como torradeiras, eram os verdadeiros mestres de cerimônias, interagiam com o público e recriavam as letras nas apresentações musicais. O sound system e os toasters foram os embriões do dub e do rap estadunidense. A mistura de ritmos caribenhos como o calypso e o mento, afro-americanos como o jazz e o rhythm and blues, agitou o cenário musical jamaicano a partir da década de 60, porque muitos jovens afro-jamaicanos foram estudar nos Estados Unidos e retornaram, com essa cultura dos negros americanos, como o jazz, por exemplo, fez muito sucesso na Jamaica. Pequenos produtores musicais começaram a investir em estúdios de gravação e prensavam disco de modo artesanal. Um grupo de imigrantes contribuiu nesse processo, os chineses. De acordo com a antropóloga Bárbara Falcon, abro aspas, desde o século XIX, quando a Jamaica ainda era uma colônia inglesa, começou a receber imigrantes chineses, que chegaram à ilha até mais ou menos a década de 40. Em 1946, um censo realizado no país contabilizou a segunda maior população chinesa do Caribe. A primeira estava em Cuba. De forma surpreendente, os chineses se envolveram a fundo com a cultura local e tornaram-se relevantes para a cena musical da ilha. Ainda no início dos anos 50, Thomas Wong foi responsável pelo primeiro sound system jamaicano, apesar de Coxsone reclamar o pioneirismo, que executava blues e soul, na época, preferência da maioria da população. Byron Lee, líder do The Dragonaires, ajudou a tornar o ska, até então considerado música dos guetos jamaicanos, uma mania nacional e mais tarde internacional. O mercado fonográfico da ilha recebeu influência de diversas culturas e locais. A agência chinesa só engrossou o caldo. Apesar das disputas entre afro-jamaicanos e chineses sobre a emergência desse mercado, fato é que os chineses possuíam capital para investir em selos independentes e já atuavam como músicos profissionais na ilha. Coube a um certo grupo musical jamaicano sintetizar essas influências e criar um dos gêneros musicais mais originais do século XX. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação. Eu gosto muito quando vocês comentam e fazem perguntas também. Eu tô aqui para isso, para dirimir também essas dúvidas. Quem sabe eu posso ajudar vocês. Eu sempre sou muito atencioso assim nessa questão dos comentários. Talvez quando o número de comentários aumentar, eu não vou conseguir responder todos, mas eu vou tentar responder sempre a maioria, tá? Podem deixar que eu estou sempre lendo.
A voz desse grupo encantaria gerações. E agora aqui entra um personagem histórico muito importante, Robert Nesta Marley, o nosso Bob Marley. Ele nasceu em 1945 em Annmile, St. Anne, Jamaica. Essa região era uma zona rural que ficava no norte, né, da Jamaica. Sua mãe se chamava Chedela Brooker e seu pai era Norval Marley, que era um capitão de regimento das Índias Ocidentais. O pai foi ausente na vida de Marley, mas ajudou financeiramente a mãe dele. Eles viveram, né, em Annmile durante boa parte da vida, mas durante a década de 60 ocorreu um êxodo rural muito grande, né, depois ali do pós-guerra, e a família de Marley acabou se mudando para a capital, Kingston. O objetivo era procurar emprego e melhores condições de vida. A promessa não se cumpriu e passaram a viver em Trentown, que traduzindo seria cidade de esgoto, um lugar sem saneamento básico e com alto índice de violência, porque Trentown era uma favela de Kingston. Porque essa população, quando começou a engrossar, a urbanização da cidade não acompanhou essa quantidade enorme de pessoas, né, que veio procurar melhores condições de vida. Foi lá que ele começou a se envolver no cenário musical da ilha. Eu vou abrir aspas aqui, né, para uma matéria do site Antena 1. Abro aspas. Lá, Bob conheceu O'Reilly Livingston, o Bunny. Os amigos, motivados a fazer música após ouvirem Ray Charles, Curtis Mayfield, The Drifter, entre outros músicos, começaram a fazer sons com latas e guitarras, que improvisavam em casa. Marley passou a trabalhar em uma funilaria, mas em pouco tempo abandonou o emprego e resolveu levar a sério os sons que fazia com um amigo. Obtiveram a ajuda de um cantor local, Joe Higgs, que lecionava em Trentown, ou seja, um professor de música, né? Foi em uma dessas aulas que Bob e Bunny conheceram Peter McIntosh. Logo, estes embalariam a Jamaica e o mundo. Fecho aspas. O debut de Bob Marley ocorreu em 1962. O empresário sino-jamaicano Leslie Kohn, olha aí de novo os chineses agenciando a música, né, jamaicana, ouviu o jovem cantando e o convidou para fazer uma gravação. O single Jude Not foi o primeiro trabalho profissional de Marley. Em 1963, Bob, Bunny e Peter McIntosh formaram um grupo de ska, gênero até então que tinha assim era o principal ritmo musical da Jamaica naquele momento. O grupo foi mesclando gêneros musicais e o número também de integrantes foi aumentando, né? Em 1968, Bob Marley adere ao rastafarianismo. Ele passou 8 meses nos Estados Unidos trabalhando, e aí ele volta. Quando ele volta, ele adere ao rastafarianismo, né, a religião oriunda lá da Jamaica. E isso acaba influenciando não só a maneira como ele via o mundo, mas também a musicalidade dele. O sucesso internacional da banda The Wailers só ocorreu na década de 1970. Em 1971, o músico Johnny Cash convidou The Wailers para uma turnê na Europa. Eles atraíram a atenção de um produtor inglês muito interessado na cultura jamaicana, Christopher Peace Gordon Blackwell. Esse é o cara do reggae, o grande produtor de reggae, produziu 2 discos, né, do The Wailers, e esse cara aqui ele é bem importante. O londrino Chris Blackwell fundou a gravadora Island Record. Blackwell produziu o disco que colocou The Wailers e a voz de Marley nas rádios do mundo todo, com o disco Catch a Fire. Isso é icônica capa de isqueiro, né? Que é uma capa assim, bem... Como é que eu posso dizer? É uma capa bem interessante. O produtor musical se esforçou para que a banda fosse reconhecida no mundo todo. Inclusive, foi ele o responsável por trazer a banda para o Brasil. O jornalista Tom Leão descreve essa experiência, abro aspas. Em março de 1981, Blackwell veio ao Brasil para lançar a Island, via a BMG Ariola, que foi a gravadora que se estabeleceu aqui, com direito a trazer Bob Marley ao Rio de Janeiro, menos de 2 anos antes de sua morte. Na época, Marley apenas deu entrevistas para a imprensa,
não pôde fazer nenhum pocket show porque teve seu visto de trabalho negado e participou de um agora mitológico jogo de futebol no campo de Chico Buarque, o Politeama na Barra, que foi registrado pelas lentes do fotógrafo Maurício Valadares, que está no livro, né? No caso, no livro do Maurício Valadares. Fecho aspas. Cara, Bob Marley veio pro Brasil, ia ser um mega show e o cara não pôde tocar em lugar nenhum. Olha que absurdo. Isso durante a ditadura civil-militar, viu? Que fique claro. Inclusive, dizem alguns historiadores, né? Que na verdade isso foi a ditadura militar impedindo Bob Marley, né? Porque tinha a questão do uso da ganja. As músicas dele também eram muito críticas ao governo, ao Estado, ao autoritarismo, etc. Então, é provável. Não é tão descabido pensar assim. Uma espécie de censura. A música caribenha já havia alcançado as terras tupiniquins antes da década de 1980. Discos de vinil chegavam ao país contrabandeados, bem como muitas fitas cassetes eram pirateadas com coletâneas de músicas. No Maranhão, devido à proximidade com o Atlântico Norte, alguns rádios, na verdade, né, conseguiam sintonizar as emissoras caribenhas. Pegavam ali algumas faixas, né, dessas rádios da Jamaica e conseguiam transmitir essas músicas. E o reggae veio junto com essas transmissões. Motivo pelo qual a música reggae conseguiu um relevante espaço, né, no Maranhão lá. É como se fosse a capital do reggae no Brasil. Na Bahia, o reggae começou a se popularizar na década de 1970. Mas foi nos anos de 1980 que ele se consagrou no mercado fonográfico baiano. Teve 3 ancoradouros: a capital Salvador, Feira de Santana e Cachoeira. Cachoeira, que é uma cidade do Recôncavo. 2 movimentos foram essenciais para que isso, né, para afirmar o reggae aqui como uma cultura, como um gênero musical forte. O primeiro dele é o surgimento dos blocos afros. E o segundo, o samba reggae, uma fusão rítmica que despertou o interesse das gravadoras para o gênero jamaicano. O historiador Fabrício Mota descreve essa dinâmica, abro aspas. Se, ao longo dos anos 80, a sociedade baiana e brasileira interagiu com a presença gradativa da música reggae pelas rádios, TV ou através dos discursos estéticos dos blocos afros, é sem dúvida no intervalo da década de entre 1988 a 1998 que o estilo ganha sua definitiva consagração. No ambiente sociocultural e no mercado fonográfico, seja pelo uso de novas técnicas de gravação que registraram, por exemplo, o Muzenza, em 1988, e outras gravações do samba reggae estão aprisionados nos estúdios WR em Salvador, seja pela proliferação de bandas que arriscavam seus próprios voos no ritmo afro-jamaicano. Então, é no final da década de 80, e aí você tem um decênio, né, de 1988 a 1998, que você tem uma explosão de bandas de reggae, de samba reggae, Salvador, Feira de Santana, Cachoeira, e você tem uma triangulação, né? Uma triangulação ali que é bem interessante, porque você tem a região metropolitana, você tem o Recôncavo e você tem já a Feira de Santana, né, que é a Princesa do Sertão. Então, o reggae, tanto na capital como no interior também. A inserção do reggae na Bahia encontrou terreno fértil no processo de reafricanização. Esse movimento fez um nexo entre a música baiana e os movimentos sociais. Houve uma reafirmação da identidade, história e cultura negra brasileira. A negritude e as raízes africanas produziram novos discursos. A juventude negra soteropolitana, por meio do carnaval, trouxe uma postura política, crítica e afirmativa da sua identidade. De 1988 a 1998, ocorreu o denominado Verão do Reggae Baiano. Esse decênio consagrou a cultura regueira na Bahia. Em 1998, a música Nyambe Blues, que muitos de vocês conhecem como o Trem do Amor, né, da banda Cine Calmon e Morrão Fumegante, foi escolhida como a música do carnaval. Ganhou o troféu Dodô e Osmar e tocou até enjoar nas rádios e nos trios elétricos daquele verão.
Entre os músicos mais destacados desse cenário estão Cine Calmon, Tintim Gomes, Nego Vieira e Edson Gomes, que eram de Cachoeira, mas gravaram seus discos, né, em Salvador, que acabava concentrando ali o mercado fonográfico. Então, se você queria produzir um bom disco, você tinha que ir para Salvador. Em Feira de Santana, nós temos Adão Negro, Jorge de Angélica e Dionorina. Além disso, você tem muitos blocos afro de Salvador que fizeram músicas que mesclavam o reggae, o axé e o samba, o que deu origem ao já citado samba reggae. O próprio Gilberto Gil lançou até versões em português, né, de sucessos de Bob Marley. Minha música preferida do reggae é uma música que mexe com o meu coração, deixa meu coração quentinho, é Samarina, do Edson Gomes. E eu gostaria de reforçar para vocês, gente, deixa aí nos comentários, eu estou muito curioso para saber qual é a música preferida do reggae de vocês. Estou muito curioso, eu quero descobrir novas bandas. Para quem ficou até o final do vídeo, pessoal, se inscreva, deixa um like, compartilhe, sugira um tema para vídeo nos comentários, eu sempre estou lendo, comentando, respondo perguntas. Pode comentar, é gratuito inclusive. Então até o próximo vídeo, pessoal.